Aham. É isso, nossa, casa cheia de novo, hein? Que maravilha! Aê, boa noite, pessoal! Nossa, uma delícia estar aqui em menos de 24 horas fazendo outro bate-papo. Ontem a gente teve o Marcelo Quintanilha aqui. Sim, verdade. E... Nossa, fazia muito tempo que a gente não fazia um papo, assim, receber a galera, trocar uma ideinha e muito gostoso agora do nada, dois em seguida, assim. E ainda mais com dois mestres dos quadrinhos aí, que tanto fazem a gente adorar essa coisa toda, né? Fabiano, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, é só pra aparecer na câmera ali, né? E não, eu só queria agradecer. Sempre que eu venho para cá, pro Brasil, é uma surpresa de ver tanta gente assim para me encontrar. É muito massa isso. Eu adoro. E vocês sabem, né, a conexão que eu tenho com o Brasil e me deixa muito contente. E olha, eu passei a noite no avião, cheguei agora de manhã, eu passei a estar dormindo, então eu não estou no meu melhor estado. Eu vou tentar ser claro e falar o melhor português que eu posso, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Não, perfeito. Acho que a gente precisa começar com uma pergunta que, pelo menos na minha mente, não consegue calar. Como você fala esse português maravilhoso? Você morou no Brasil? Qual é que é essa história aí? Então, tudo começou... Não, na verdade, eu estudava engenharia na França e eu não gostava e eu tinha a oportunidade de fazer um ano de intercâmbio com uma faculdade fora da França. Eu fui escolher o país mais quente, com praia perto, e eu nem sabia, mas ia ter greve de faculdade durante 6 meses, então isso fez com que eu realmente aderi muito ao Brasil, porque eu viajei o Brasil inteiro, encontrei minha esposa. Então pronto, esposa, mais estudo, mais praia, aí fez com que eu consegui me desenrolar no português, aí fui falando e pronto, agora eu falo português. Isso daí faz quanto tempo, mais ou menos? Foi em 2000. 2000? Ah, massa. Aí você conheceu sua esposa aqui, então? Em João Pessoa. Ah, que maravilha. E morou em João Pessoa, então? João Pessoa, Fortaleza e Natal. Olha que... Eita, o cara morou... Ele é mais brasileiro que a gente, mano. Não é possível uma Mas coisa eu dessa. sei que na hora do jogo França-Brasil eu vou ficar pro lado francês, né? As raízes não mentem, né? É, com certeza. As raízes não Mas deixam... em casa todo mundo torce pro Brasil. A minha esposa, as minhas 2 filhas. Então eu sou meio sozinho na hora do jogo, mas... Bom que vamos, né? Assim que tem que desenrolar. Você mencionou que você começou a fazer engenharia, né? Como você caiu em quadrinhos? Bem, tudo começou... quando era criança, eu sempre sonhei em ser um quadrinista. Sendo que quando a gente vai crescendo, né, na hora de fazer a escolha do trabalho, é muito complicado, porque vem um monte de coisa na cabeça, tem a ideia de si mesmo, pode ser uma pressão social, de certa maneira, no meu caso não foi o caso, mas uma pressão familiar, né, mesmo que não seja dita, faça isso, existe esse negócio de ter um trabalho sério, com a segurança do emprego, um bom salário, e claro que o quadrinho não caía nessa definição de trabalho sério com boa renda. Então eu fui para um campo que era mais, vamos dizer assim, fácil de conseguir evoluir na carreira, que foi engenharia. E a partir desse momento que eu escolhi me tornar engenheiro, eu meio que deixei de lado esse sonho de me tornar quadrinista, porque eu era muito ocupado. Eu era ocupado para estudar, depois eu era ocupado trabalhando muito como engenheiro, a gente trabalha muito. E meio que apagou essa voz que eu tinha quando era criança de que eu queria ser um quadrinista. Aí a minha sorte foi que realmente eu odiava o meu trabalho de engenheiro. E pronto, aos poucos eu fui realizando que eu estava perdendo meu tempo no escritório. Eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava. Eu não estava entendendo por que eu fazia isso. Eu tinha 29 anos, eu pensava que eu ainda tinha 30 anos para trabalhar ainda antes de me aposentar. Eu achava uma pena ter que esperar a aposentadoria para me dizer agora eu vou curtir. Aí eu pensei que talvez seria melhor tentar curtir a partir de agora. Na época eu morava em Fortaleza, eu era gerente de empresa, a pior coisa que eu fiz na minha vida. E pronto, um dia eu acordei de manhã, eu disse, não aguento mais ir para o escritório, gerenciar a empresa, gerenciar os funcionários. Eu disse, não, eu vou me embora e vou tentar me tornar quadrinista. E pronto, eu tentei, não foi tão
repentina assim, a transição de engenheiro para quadrinista, mas eu tinha esse plano que era agora no centro da minha preocupação diária. Eu desenhava toda noite para progredir, porque quando eu voltei a desenhar, realmente eu não desenhava bem. Eu também não sabia escrever. Enfim, eu pensava que eu não sabia escrever, porque eu sempre achei que era uma criança, uma pessoa mais científica do que literária. E pronto, eu fui acreditando em mim. Hoje, quando eu olho os desenhos que eu fiz na época, eu acho que eu tinha muita fé, porque não era muito bom o que eu fazia. Mas era, pronto, essa determinação que eu tinha e o ódio que eu tinha do meu trabalho fez com que eu conseguia aos poucos me tornar quadrinista. Nossa, que massa, hein? Isso que é uma história maravilhosa de, pô, acredite em si mesmo e faça a coisa certa, né? E de fazer um trabalho que a gente odeia para conseguir depois fazer uma coisa que a gente gosta. Eu acho que é importante, né? Saber o que a gente não gosta para saber do que a gente gosta, assim, né? O que carrega a gente para frente. A hora que você voltou a desenhar, escrever e fazer quadrinhos e tal, você estava no Brasil, né? Isso. Como que foi o primeiro lançamento? Você pensou no livro inteiro ou você acabou lançando historinhas curtas em revistas? Você lançou na França primeiro, depois no Brasil? Não, foi uma transição muito devagar, porque em Fortaleza, quando eu pensei, eu não quero mais ser engenheiro, eu vi que existia um estúdio, que se chama o Estúdio Daniel Brandão, que é um autor, um quadrinista brasileiro, que dava aula. Era uma sessão de, sei lá, 3 meses de aula. E eu fui para lá, para essa sessão de aula, para realmente voltar a ter Porque eu acho muito importante, quando a gente quer desenvolver uma atividade que é sua, de ter um quadro para se motivar. Porque é muito difícil você começar sozinho, sem ter noção, e mesmo uma certa forma de obrigação de produzir. Porque quando você é muito livre, é muito fácil você voltar do trabalho e dizer, não, estou cansado, vou deixar para outro dia. Então, quando você entra num lugar que existe uma certa obrigação de produzir, de fazer um exercício, aí você vai praticando. Aí depois que eu saí desse estúdio, eu continuei praticando, fazendo histórias pequenas. A princípio eu era mais voltado para o desenho, porque como eu disse, eu não sabia se eu era capaz de contar histórias, de escrever histórias. Então, na internet, eu entrei em contato com algumas pessoas que escreviam roteiros de história curta. E assim foi, eu comecei a ter contatos, retornos de revista que gostavam do que eu fazia, porque com a internet é massa, você pode publicar a sua produção, aí você pode ter um retorno de profissionais, inclusive de não profissionais, mas que ajuda, talvez, a mostrar o que é bom, o que não é bom. E assim eu fui progredindo, bem devagar. E chegou o nascimento da minha filha Júlia, que eu contei a história e não era você que eu esperava. Naquele momento eu não tinha essa ideia clara do que eu queria contar essa história, mas com o passar do tempo eu pensei que se eu quisesse escrever uma história para começar a publicar um livro, poderia ser essa história, porque além dessa história que é muito pessoal, assim, que conta a minha vida, eu achei que tinha uma certa universalidade. A gente fala universalidade? Fala. Então eu pensei que realmente poderia ser um ângulo interessante para falar dessas coisas complicadas que a gente atravessa na vida, que no começo a gente não entende porque está acontecendo assim, a gente não vê uma saída. Aí com o passar do tempo a gente transforma essa coisa complicada e difícil numa coisa positiva. Pode ser o nascimento de uma criança com deficiência, mas pode ser talvez uma pessoa que a gente ama, que falece, outra dificuldade. Então eu fui para Angoulême, um festival de quadrinho, não sei se vocês conhecem esse festival, que é um lugar enorme onde você pode encontrar no mesmo lugar jornalista, editor, autores. E eu fui para lá com essa ideia, essa intenção de mostrar o que eu fazia, porque até então eu nunca tinha tido realmente um retorno profissional sobre o que eu fazia. Eu tinha esses retornozinhos na internet, mas eu pensei que talvez não era suficiente, assim, meu nível não era suficiente para ser publicado. E realmente eu fui com essa intenção de ter um retorno para me dizer, olha, o que tu faz? Vale a pena investir nisso ou então é melhor você voltar a ser engenheiro? Realmente eu tinha isso na cabeça, porque chegou um momento que eu não sabia se o que eu fazia tinha sentido. Às vezes eu pensava que realmente era só esse sonho de criança que não ia nunca se concretizar. Então pronto, eu fui para Angoulême,
para encontrar editores, e um dos primeiros que eu fui encontrar, ele disse que já tinha visto meu desenho na internet. Aí ele disse, tu tem um projeto para propor para nós. Aí eu falei desse projeto do Nascimento de Júlia, e pronto, ele topou. Eu também não imaginava que ia ser tão rápido. Eu estava despreparado com essa situação, eu não tinha carta nem nada. Ele disse, tá bom, vamos fazer seu livro. Porque acho que caiu uma lágrima assim. E pronto, começou assim. Eu continuei trabalhando de engenheiro, porque eu não podia deixar totalmente minha carreira, porque tinha a questão da grana, né, com filhos e tudo. Então eu continuei trabalhando de engenheiro, sempre que eu escolhi um trabalho mais leve, para à noite poder desenhar. Então eu produzi esse primeiro quadrinho à noite, depois do trabalho. E quando saiu, quando foi publicado, funcionou super bem, assim, teve um impacto muito grande na imprensa, no público. Aí pronto, eu consegui fazer essa transição para quadrinista. Ó, que massa, então, no lançamento do primeiro você já conseguiu sair fora e seguir só como quadrinista. Isso é maravilhoso, né? Ainda mais com uma história tão pessoal quanto essa daí. Depois do Não Era Você Que Eu Esperava, veio Duas Vidas. Isso. Tá, Duas Vidas aqui, todo mundo já leu? Como é que é? Sim. Everybody já leu, né? Nossa, não, quem não chorou com essa história? Tem alguém que não chorou aqui? Pode dizer que não chorou, não. Não, é impossível, todo mundo chorou aqui, é uma coisa muito, sei lá, impactante, emocionante. Eu acho que por conta, não apenas aquele gancho no final que você dá, mas os personagens, eu esqueci o nome do advogado. Baudouin. Você se identifica com esse cara, ainda mais quando você já teve um trampo que você odiava, uma issue, como é que é issue? Não rotina, uma angústia, exatamente, uma angústia de saber que você não está no lugar que você deveria estar, né, fazendo a coisa que você deveria estar fazendo. E toda essa urgência de receber um deadline, né, a sua vida vai acabar em 3 meses, vamos curtir esse resto de vida. A partir do momento que você termina esse gibi, parece que a gente também, pelo menos pareceu pra mim, que apitou na minha cabeça, sabe? Logo você vai morrer, então vamos começar a fazer aquilo lá que você, sabe, tirar aqueles projetos do papel, começar a fazer as coisas assim. Eu acho que o grande tema é universalidade. O português é melhor que o meu, né? Então se aborda a universalidade da questão humana em Duas Vidas e tal. E aí logo depois você veio com a trilogia do Hakim, né? Como que você chegou nessa história? Como você chegou no Hakim? Isso. Como eu cheguei? Bom, primeiro eu sei que quando eu termino um quadrinho, eu não estou afim de voltar a fazer mais ou menos a mesma coisa. Então eu gosto de variar, eu comecei com autobiografia, depois fui para ficção. Aí eu queria muito trabalhar com a recepção da palavra de uma pessoa e fazer com que eu transformasse essa palavra no quadrinho. É um desafio muito grande, porque quando você faz autobiografia, você sabe a sua vida. Muitas vezes você pode tentar alterar um pouco a maneira como aconteceu, mas você tem plena liberdade para fazer isso, porque você fala da sua vida. E fazer isso com a palavra de uma outra pessoa é muito complicado, porque você nunca sabe até onde você tem que respeitar, como você pode fazer com que você faça uma história de uma coisa que você não vivenciou. Então o desafio era muito grande. Eu acho que no começo era isso que me atraía no fato de fazer esse tipo de quadrinho, de entrevistar uma pessoa e transformar a palavra dessa pessoa no quadrinho. E foi no momento, em 2015, e isso eu conto no começo da história, que era a crise, o que a gente chama na Europa, da crise dos refugiados, que na Síria teve a guerra, enfim, um monte de pessoas fugiram do país e começaram a atravessar o mar e morreram, alguns morreram no mar. E era muito forte, assim, era todo dia a notícia de pessoas morrendo no mar, e de um ponto de vista intelectual eu entendia muito bem o que estava acontecendo, o drama. Eu achava horrível e tudo, mas eu tinha uma certa distância, como que eu posso dizer? Eu conseguia entender, mas eu não sentia a força do drama, porque eu não conseguia entender como era o percurso dessas pessoas, como era a vida. Tinha uma falta de
de possibilidade de projeção na vida dessas pessoas. E no mesmo momento houve um acidente de avião, eu não sei se vocês lembram, em 2015 um piloto depressivo se suicidou quando ele estava pilotando o avião. Também foi um drama muito grande, na mídia francesa falaram muito disso, e isso me impactou de uma maneira muito forte, porque eu tenho um certo medo de avião, que está bem menos agora, está bem menos. E eu conseguia me projetar nessa situação. Quer dizer, eles começaram a dar os detalhes que o piloto se trancou, começaram a bater na porta e tudo. Eu achei angustiante realmente. E eu comecei a pensar como era interessante essa diferença de sensação de dois dramas, de importância, não é questão de comparar, mas de importância igual, vamos dizer assim, são dramas humanos com pessoas que morrem e tudo. E eu não conseguia entender como, com um, eu tinha essa sensação muito intelectualizada do drama, e o outro, essa sensação muito visceral. Visceral? Visceral. Pronto. E, justamente, eu disse, eu quero ir atrás de uma pessoa que me conta essa história, para ver se, recebendo essa história, conseguindo me projetar e projetar o leitor nessa história, eu vou reduzir essa distância que existe e que é natural. Depois eu soube que, do ponto de vista psicológico, realmente tem uma explicação sobre isso. E eu queria reduzir essa distância que a gente tem com essas situações. Então, pronto, eu fui atrás de uma pessoa que aceitaria de contar a história dele, e foi assim que começou o projeto. Nossa, muito massa, né? Nossa, você falando agora, eu fiquei com a... Porque eu não ouvi falar sobre esse acidente do avião. E eu fiquei assim pensando, nossa, que loucura, né? Que loucura, meu Deus do céu. Enfim, passando tudo isso daí, você veio com o Suzette, né? Isso. Uma coisa que eu preciso muito te agradecer, assim, eu acho que as pessoas aqui também, trabalhando aqui na loja de quadrinhos, a gente tem diversos tipos de clientes, de leitores. De sábado tem uma feirinha de antiguidades aqui na frente, então entra muito curioso e tal. O seu tipo de quadrinho serve muito para quem não lê quadrinho, sabe? É um bom quadrinho de presente, porque as histórias são humanas, são histórias que a gente consegue se conectar de uma maneira muito maravilhosa, assim, muito forte. Então eu queria pelo menos não, eu queria só pedir uma salva de palmas pela ajuda no impacto das vendas de quadrinhos. Muito massa. Pra não estender muito, porque você vai ter que ficar com a mão doendo, eu tenho certeza que a galera aqui tem um monte de perguntas pra fazer. Vamos selecionar algumas? Perguntas! Primeiro aqui. Legal, né? Sim. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui perto de você, porque eu sou muito seu fã. Duas Vidas é a minha história favorita. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre como foi o processo criativo, como que você pensou na história, o momento que você estava vivendo para poder pensar nessa história que foi, no caso, como você disse, a primeira ficção. Ok. Quando eu comecei a pensar em Duas Vidas, eu estava num momento um pouco, como que eu posso dizer, muito estranho da minha vida. Eu estava deixando a engenharia, atuando ainda um pouco na área de engenharia, mas eu estava começando a atuar na área de quadrinho. Eu ia muito para eventos assim, para fazer sessão de autógrafo, encontro assim. Eu encontrava muitas pessoas dizendo que eu tinha sorte de ter tido a coragem de deixar a engenharia para fazer quadrinho. E era muito frequente esse tipo de pessoas me falando isso, que queria ser, sei lá, trabalhar numa livraria, que tinha se tornado advogado, enfim, um monte de pessoas me falando isso. E eu pensei, é estranho, uma coisa que parece tão simples, você tem um sonho, você quer realizar esse sonho, mas é como se tivesse uma força que lhe empurrasse para o outro caminho, e quanto mais você vai para o outro caminho, essa força é mais presente, porque aí se junta a necessidade de ganhar dinheiro, talvez o momento que você vai se casar, aí você tem compromisso com a sua família, talvez os filhos, e enfim, quanto mais o tempo passa, mais complicado fica. Aí eu pensei, no meu caso, o ponto de partida dessa transição foi o ódio a meu trabalho, que eu agradeço por odiar esse trabalho, mas muitas vezes você está numa situação que é meio morno, você não gosta, mas você não gosta
o suficiente para arriscar fazer uma outra coisa. Eu pensei numa personagem que poderia se encontrar na mesma situação do que eu, sendo que com outra razão para ele deixar o trabalho. E comecei a desenvolver essa história e pronto, eu comecei a escrever. Eu escrevi sem nenhuma, como que eu posso dizer, de maneira muito pura, sem nenhuma técnica de narração, porque eu comecei a escrever, sentei no meu computador, comecei a escrever, saiu, terminei a história e foi. E pronto, na verdade, quando eu escrevo um roteiro, é como se eu estivesse brincando com personagens, sabe? Eu me coloco no lugar de cada personagem, eu faço a personagem falar com a outra, e é como se eu tivesse brincado com essas personagens e tivesse vivido um momento com eles, e foi assim que eu desenvolvi a história, saindo desse questionamento, por que a gente faz uma coisa que a gente não gosta? Aí eu faço a questão para vocês, por que vocês fazem uma coisa que vocês não gostam? Obrigado. Passa lá. E aí depois você. Eu também estou muito feliz de estar aqui. A gente é companheira, a gente lê essas histórias, a gente chora em casa. Eu fiquei surpresa quando você falou que você se achava mais de exatas por conta de engenharia e que você fez algum curso, alguma coisa de narrativa, de história. Eu queria saber se, assim, para mim, a forma que você conta a história é muito sensível. Eu choro em todos os livros, assim, do começo ao fim. Eu estava relendo 2 livros aqui, eu já estava chorando. E assim, essa sensibilidade para contar foi uma coisa que você acha que você desenvolveu, que era já sua, que você aprendeu, ou que veio quando você foi escrever o Não Era o que você esperava? Eu acho que quando você escreve ou você desenha, tem uma parte que você pode aprender ou desenvolver com o tempo, a técnica do desenho, a técnica de narração. Inclusive hoje eu escrevo de uma maneira totalmente diferente. No começo eu escrevia de maneira muito pura e espontânea, com os erros que isso gera, mas também com a qualidade da espontaneidade, da pureza, né, da escritura. Mas tem muita coisa que não se aprende, que é a personalidade do autor. Se você falar o mesmo ponto de partida para 10 autores, cada um vai desenvolver com sua personalidade. E eu acho que no meu caso, talvez o que é muito forte é uma certa empatia que eu desenvolvo com as personagens que eu escrevo, que é a mesma coisa no mundo real. Eu notei que com o passar do tempo você começa a se analisar, né? Por que eu escrevo assim, por que tal assunto me interessa para escrever. E eu consegui entender que a história das pessoas me apaixona. Quando eu encontro uma pessoa, eu gosto muito pouco de falar de mim, mas eu gosto muito de fazer um monte de perguntas para saber por que essa pessoa chegou a fazer isso, por que ela pegou esse caminho, como ela se sente. Então eu acho que na vida real, se você tem uma qualidade, isso ela vai passar para o jeito de contar a história. E no meu caso, eu acho que é a empatia que faz com que eu entro plenamente nessa história com as personagens e provavelmente com essa empatia eu consigo retranscrever as emoções das pessoas e das personagens. E quando você vai ler, você vai receber essa empatia. Eu acredito. Eu não sei se eu tenho razão, mas eu acredito que seja isso. Muito obrigada. Ou não. Aí, a moça de rosa aqui atrás. Oi, Flavinho, tudo bom? Tudo. A experiência que eu tenho quando eu leio seus livros é uma experiência de que sempre que eu termino, eu quero o próximo já, assim. Tá chegando. Então, a minha pergunta é essa mesmo. Eu queria saber um pouco do processo do seu próximo livro e se tem uma previsão. Ele já foi publicado em francês e tem Isso. previsão de vir para o Brasil logo Isso. mais? O Arnaud, o editor da NEM, deve estar por aqui, ele vai me corrigir se eu estou falando errado, mas eu acho que ele vai sair em fevereiro, agora. O projeto é o seguinte, depois de fazer a Odisseia de Aqui, eu gostei muito, como eu estava dizendo, de receber a palavra de uma pessoa e de retranscrever em quadrinho. E eu pensei que eu poderia fazer a mesma forma de recolhimento de palavra e indo para o lugar das pessoas. Eu sempre quis fazer o que a gente chama de carnet de voyage em francês, eu não sei a palavra em português. Só que eu acho que quando você faz um carnet de voyage, por exemplo, eu vou para um país, eu faço um carnet de voyage, eu dou a minha impressão sobre o país. Eu não gosto, porque eu tenho a minha visão de europeu, francês, com uma certa
visão que está em decalagem com a realidade do país. Eu queria o contrário, eu queria ir para o lugar e que a pessoa me falasse da realidade dela. Eu acho muito mais justo. E eu comecei a pensar justamente, a partir dessa ideia de fazer uma reportagem, encontrando uma pessoa que me contasse a história dela, eu pensei que eu poderia, a cada volume, abordar uma temática que faz o mundo que a gente está vivendo e ir em 3 países para encontrar 3 pessoas que estão vivendo essa mesma temática, para, através dessas reportagens, você entender uma coisa muito mais ampla. Por exemplo, quando eu fiz a Odisseia de Yaquim, através da história de Yaquim, a gente consegue entender muita coisa, mesmo sem eu ser um especialista do Oriente Médio, nem da questão dos refugiados, você consegue entender a guerra na Síria, você consegue entender o que é ser um refugiado, você consegue entender o que é se integrar num novo país. Então, o projeto era o mesmo. Então, essa série que eu vou começar se chama Os Reflexos do Mundo. Cada país, cada personagem vai, de uma certa forma, refletir o mundo que a gente está vivendo. Então, para o primeiro volume, eu me interessei na questão das lutas, porque a gente está num momento de muita luta através do mundo, na Argélia, no Líbano, no Chile, enfim, no Hong Kong. Aí eu me perguntei por que quase no mesmo momento está tendo um monte de luta, que cada uma dessas lutas não tem nada a ver com a outra, porque cada uma depende do contexto local, da história do país e tudo, mas não pode ser um acaso que acontece em tantos países no mesmo tempo. Então foi a partir daí que eu fui para o Líbano, que estava tendo uma revolução. Aí eu fui encontrar uma jovem que é uma jovem cantora que compõe música para a revolução. Aí eu fui encontrar ela para que ela me contasse o porquê que ela luta, como está a situação no Líbano, por que está acontecendo essa revolução. Depois eu vim para o Brasil, no Nordeste, na Paraíba, para encontrar numa favela os habitantes que estavam lutando para a sobrevivência da favela, porque ela estava sendo ameaçada de demolição para a construção de um complexo turístico. E eu passei um momento lá com o pessoal lá da comunidade, e lá nesse momento da comunidade eu realizei que as únicas pessoas que estavam lutando pela sobrevivência da favela eram as mulheres, não tinha homem. E isso lembrava um pouco no Líbano a situação que muitas mulheres estavam se envolvendo na revolução. E a partir daí eu me perguntei por que nesses momentos só tem as mulheres que estão se envolvendo. E para a última reportagem eu fui na África, no Benin, para acompanhar uma jovem militante que faz a sensibilização à saúde sexual na área rural do Benin, porque a questão da gravidez precoce é muito forte. Então, através dessas 3 personagens, eu questiono o que é lutar, por que a gente está lutando, por que hoje está tendo um monte de luta através do mundo, e por que a questão da presença das mulheres nas lutas é tão invisibilizada. Foi isso? Invisibilizada. Mas a ideia inicial seria pautar esse primeiro livro na luta das mulheres, ou foi algo que foi acontecendo? Não, foi uma descoberta. Porque justamente o meu raciocínio, o meu caminho é que eu não quero preparar nada, eu quero ir descobrindo como vocês vão descobrir as histórias. Quando eu começo o livro, eu não tenho nenhuma ideia do que é lutar, eu nunca lutei. Uma vez nunca lutei. E eu não sei de nada dessas questões, mas isso, eu me pergunto muito sobre isso. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando no segundo volume, que vai ser sobre o trabalho, uma coisa que eu conheço bem. Eu fui para os Estados Unidos falar da grande demissão, eu não sei se vocês escutaram falar. Depois do Covid, teve uma onda enorme de pessoas deixando o trabalho, porque foi um momento que eles realizaram, um pouco como eu fiz na época, que não tinha sentido se matar no trabalho, se sacrificar. Os pais dessas pessoas passaram a vida economizando para comprar uma casa, e em 2008 teve uma crise das subprimes que perderam tudo. Então essa nova geração disse, eu não quero mais isso, eu quero viver de uma maneira diferente. E agora eu estou indo para a Coreia para falar do Guarosa. Guarosa são as pessoas que morrem de excesso de trabalho, porque na Coreia do Sul, o país, que era um país pequeno, conseguiu se construir e ficar um grande país, investindo no
subtrabalho, no excesso de trabalho das pessoas. Faz parte da cultura. Quando você está na escola, depois da escola você vai para uma aula à noite para estudar mais, para poder integrar melhor a faculdade. Aí depois, para pegar um melhor emprego, você trabalha 90 horas por semana. Então, tem muitas pessoas que estão falecendo dessa questão do excesso de trabalho. Especificamente, as pessoas que vão entregar pacote em casa. Eu não sei como a gente chama. Entregador. Pronto. E pronto, eu estou nesse caminho do raciocínio justamente porque a maneira como as coisas estão evoluindo as pessoas estão deixando o trabalho porque não vê mais sentido. Eles têm uma vontade de autonomização, de querer trabalhar para si mesmo, de ter mais tempo para si. Isso abre o caminho para Uber, para esse tipo de coisa, com a dificuldade de você ser autônomo e de se auto-escravizar. Pronto. Então, esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho é a possibilidade de repensar a maneira como a gente trabalha, não só como uma fonte de recurso, mas também como uma fonte de bem-estar de relação ao outro. Então, ainda não encontrei essa última reportagem, mas o projeto é ilustrar esse outro caminho. O primeiro caminho é um caminho que eu não considero viável, é se você se tornar Uber e se auto-escravizar. E a outra via é você ver que o trabalho não é só uma fonte de renda e de prestígio social, mas principalmente uma fonte de criar vínculo com as pessoas, de se autorrealizar. Então é isso que eu estou construindo, mas eu ainda estou no meio da construção. Obrigada. Temos mais duas perguntas aí. Joe e Nico. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Duas vidas é muito especial para mim. Há muitos anos atrás tive um problema de saúde muito grave e aí passou, tá tudo bem e tal, mas cada 2 anos eu faço o acompanhamento. E cada 2 anos, por mais que eu esteja bem, eu consigo ganhar um vale. E 2 vidas foi forte assim para mim. E aí, em outubro geralmente eu faço os exames, fica perto da Comic Con, que aí envolve tudo, a Comic Con, a loja Monstro que sempre vem, a GPCon meio que é um tour meio que para espairecer, né? Então 2 vidas pegou muito pesado, é top 5 assim, quadrinhos da vida, assim. É muito forte, então parabéns. E eu queria te falar que você é muito querido aqui no Brasil. E não que eu ache a gente especial, o brasileiro é, né? Mas nos outros países você é tão querido como você é aqui ou a gente é especial? Não, vocês são especiais. Não, mas é verdade que... Porque tem países que eu vou que eu nem falo a língua. Então aqui eu acho que também existe esse vínculo, porque eu entendo o que vocês estão me falando, eu posso interagir com vocês e eu venho mais aqui do que em outros países, com certeza. E eu acho que vocês têm como que eu posso dizer? Uma espontaneidade que é muito de vocês, assim, esse gosto pelo livro, pelo autor e de maneira muito espontânea. E vocês não são... Por exemplo, na França existe também isso, mas vocês, assim, tem 5.000 quadrinhos que são publicados a cada ano. Tem dezenas, centenas de autores todo final de semana que estão em livraria, em festival. Então, aqui como vocês têm, eu acredito que vocês têm menos acesso, vocês dão muito mais valor a esse tipo de encontro, esse tipo de momento. Então, vocês são especiais. Você também é especial. Passar ali pro Nico. Por favor. Boa noite. Boa noite. Você disse antes que você era fã de quadrinhos desde criança. E eu queria perguntar se você tem algum autor que você se inspire ou que você simplesmente gosta para conceber os seus quadrinhos. E se você me permite uma segunda pergunta, como você se sente agora como autor de quadrinhos, que você conseguiu chegar lá, que você conseguiu realizar o sonho de ser, como eu posso dizer isso, alguém tão influente, visto que você conseguiu tocar tanta gente?
Então, para o autor, hoje que eu estou realmente trabalhando como quadrinista e tudo, é muito mais complicado você se dizer essa pessoa me inspira, porque eu acho que eu já comecei a seguir meu caminho e às vezes eu posso ver uma coisa que eu digo, é massa como essa pessoa conseguiu integrar isso, conseguiu pensar nessa ideia, mas eu não considero mais uma inspiração. Eu acho que para todos nós o que é muito forte são as leituras de criança, porque quando você é criança você não só lê, você vive o que você está lendo. Eu lembro que quando eu lia muito Tintin. Eu não lia, eu vivia, eu era o Tintin e eu estava lá vivendo a aventura, eu estava com meu cachorro Milu e tudo. Hoje quando eu leio eu tenho uma certa distância, eu tenho mais uma análise, uma crítica do que eu estou lendo. Mas essa leitura muito intensa intensa de criança, eu acho que deixou muitos rastros na minha construção de quadrinista. De a maneira de desenhar, mesmo se hoje eu não leio mais Tintin. Faz muito tempo que eu não leio, mas eu integrei tanto essa maneira de desenhar, essa maneira eu acho que uma coisa que eu gostava no Tintin é que eu tento reproduzir a fluidez da história. Você lê uma história de Tintin, você não se pergunta, e agora, qual o sentido que eu vou ler? Por que está acontecendo isso? Tudo é límpido. Então é isso que eu tento reproduzir nos meus quadrinhos. Eu acho que para mim foi a melhor escola de quadrinho, foi ler muito, porque você consegue integrar sem nem perceber os códigos da narração, da construção de uma página, a maneira de escrever. Então é isso. E a segunda pergunta, eu acho que eu esqueci. Era, agora que você conseguiu realizar esse seu sonho de ser um autor de quadrinhos, como você se sente estando lá e sendo um ponto de inspiração para os seus leitores e possíveis futuros autores? Bom, já eu não tenho a noção que eu seja um ponto de inspiração. Eu acho que isso é preciso você sair do seu corpo e olhar de fora, que eu não consigo fazer. Mas o que eu sinto é que eu ganhei um espaço de liberdade para poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, e isso é muito precioso, porque a gente sempre luta para conseguir chegar nesse momento que você sabe que vai ter um livro e vai ter um outro, que você pode escolher o assunto que quiser, que o editor vai aceitar. Talvez não vai funcionar, mas o editor vai aceitar. Então, para mim agora o que é muito precioso essa liberdade. Em compensação, apareceu uma coisa que eu não imaginava, é uma certa... Vai me entrar no momento análise. Se tiver um psicólogo aqui para me analisar, eu aceito. Assim, eu chego num momento que eu sou menos... Eu estava falando de pureza na escritura, na maneira de começar um quadrinho. Hoje eu sou muito mais analítico. Eu acho que é bom, porque talvez os quadrinhos sejam melhor. Eu acho que é menos prazeroso para mim, porque eu perdi uma certa inocência no fato de desenhar e de escrever. Porque, por exemplo, não era você que eu esperava, eu não tenho certeza que eu ia fazer ele do mesmo jeito hoje. Porque eu sei o que é você publicar um livro, ser lido, a recepção do público. E foi muito bom que foi o primeiro, porque para mim eu pensava que eu ia escrever e que ia ter minha família que ia ler e pronto, acabou. Então, é isso, eu estou ganhando mais confiança, mais liberdade, eu estou perdendo uma certa pureza, que eu gostava dessa pureza, era tipo uma criança brincando de quadrinho. Hoje é minha profissão, então eu tenho que profissionalizar o processo de criação, mas também de comercialização de uma certa forma, porque é uma indústria. Então tem esses dois lados. Muitíssimo obrigado. Por nada. Obrigado. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui. Agora a gente vai começar a sessão de autógrafos diretamente. E Fabiano, muito obrigado. Obrigado. A gente se vê naquela mesa agora, que você vai ficar até 4 da manhã ali, com certeza. Tá? Valeu. Valeu, galera. Então é isso aí. Muito bom. Número 1. Já pode mandar bala. Bem, opa.
você.